seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Mirielle Alvarenga, eu sou a idealizadora do Centelha Japamalas, uma confecção de japamalas que deu origem a esse canal aqui, onde eu falo de japamalas, espiritualidade, autoconhecimento e troco alguns processos aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou linkar autoconhecimento e espiritualidade. Vamos lá? Conhece-te a ti mesmo. Quem nunca ouviu essa frase atribuída ao filósofo grego Sócrates? Ela traz aí muito do que a gente chama hoje de autoconhecimento, que é esse processo aí de ir ao encontro de quem você realmente é, para que essa vida faça algum sentido aqui na Terra. Muitas vezes a gente inicia um processo de autoconhecimento por uma desilusão, por uma dificuldade, por uma decepção, por uma frustração ou simplesmente uma insatisfação estranha que nem você sabe explicar de onde vem. Aquilo ali gera um desconforto e o desconforto é que vai ser muitas vezes a força motriz para buscar o autoconhecimento, que dizem é uma coisa que vai fazer você se sentir melhor. Mas por que o autoconhecimento te traz clareza, paz, mais alegria, satisfação e muitas vezes te coloca no caminho que você precisa trilhar aqui na Terra? Isso acontece porque o autoconhecimento, se ele for feito profundamente, nos leva ao último grau de conhecimento de tudo que está manifestado. Nós somos uma coisa manifestada no universo. E quando a gente começa a conhecer essa coisa, a gente consegue projetar isso para o restante. Então, o entendimento do mundo, de como as coisas funcionam, fica muito mais fácil quando a gente volta esse olhar para dentro. Nós somos parte de um todo. E é muito simples e é muito mais eficiente conhecer uma parte, porque nem sempre a gente consegue conhecer o todo. Às vezes a gente está tão indignado, tão atrapalhado com tudo que está acontecendo no mundo, mas isso só é um reflexo de uma grande confusão, de um grande atrapalhamento, uma grande bagunça que está aí dentro de você. Quando a gente começa a organizar, olhar e interiorizar esse olhar, as coisas fora de nós ficam mais fáceis também de a gente entender. Não porque elas ficaram mais fáceis, mas porque a gente agora está se organizando e está observando isso de uma outra forma. O autoconhecimento e a espiritualidade estão muito linkados no seguinte fator: não existe absolutamente nada no mundo que não melhore quando você faz esse processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, ele não é apenas olhar para a sua história. Olhar para a sua história vai fazer você entender muito do que você é hoje, mas isso é uma parte do que você é. O autoconhecimento profundo, ele te mostra que toda essa história, tudo que você viveu, suas memórias, suas crenças, as coisas que aconteceram com você, os seus traumas, nada disso é você de fato. Isso aí talvez faça você entender um pouco tudo que acontece com você, mas esse entendimento, perceba, não é você. São as coisas que aconteceram com você, são as memórias, são os processos mentais que você incluiu no seu ser. O verdadeiro processo de autoconhecimento aprofundado é entender que você não é essas coisas que você vestiu, mas sim uma essência individual, uma parte de um grande todo. Mas veja bem, aqui a gente não está falando de você uma parte de um todo onde todas as partes são iguais. Aqui a gente está falando que você é uma parte de um todo onde cada parte é totalmente individualizada. Por isso é que não tem uma cópia exata de você andando aí pela rua. Você é você e pronto. E muito embora o mundo tente fazer isso conosco, massificar e falar pra gente que a gente é a nossa mente, que a gente é o nosso ego, que a gente é as coisas que a gente tem, o autoconhecimento leva você para esse lugar bem pequenininho, onde você é única, único. E essa unicidade, essa partícula que é você, tem a potência para fazer algo que só você veio fazer aqui. Isso acontece de tempos em tempos no mundo, quando vem um Gandhi, quando vem um Jesus Cristo. Mas o que acontece? A maioria das pessoas não está fazendo esse processo, não está olhando para isso, não está buscando este processo que Jung chamou de individuação, ou seja, se entender enquanto indivíduo, enquanto parte desse todo.
Quando você começa a se desprender do seu ego, das coisas que disseram que você é, e começa a se aproximar da sua essência para falar: ah, é aqui que tem um indivíduo, é aqui que eu me diferencio de tudo, mas que continuo fazendo parte. E nesse lugar a gente encontra a missão, a gente encontra o que a gente tem que fazer aqui, a gente encontra um sentido para a nossa vida e conduz a nossa vida com muito mais autonomia e consciência. Porque basicamente o processo de autoconhecimento é a tomada da consciência, da autoconsciência de quem você é. Não existe nada no mundo, não existe nada que você faça que não tenha você fazendo aquilo. Então, quando você entende, né, quando você faz esse mergulho e esse processo de autoconhecimento, tudo o que você faz vai ter cada vez mais a sua essência. E é dessa forma que existe a maestria, o destaque e a excelência no que nós fazemos. Sem incluir a espiritualidade no processo de autoconhecimento, a gente vai só entender o que aconteceu com a gente, qual que é essa história mental da gente aqui enquanto matéria. Mas é muito importante que a gente faça esse link com a espiritualidade, porque essa partícula individual e essencial que existe em você é espírito, é essência. É muito simples e essa aqui é para os materialistas de plantão. Quando a gente vê um corpo morto, alguma coisa ali está faltando, não é? Pois é a vida. E essa vida, a gente às vezes não para pensar. Mas é um negócio que tá aí dentro de você, fazendo você viver. Parece básico, né? Mas você já parou pra pensar nisso? Que sem ela, você é um corpo. Então a gente tem corpo, que é muito importante a gente entender, isso vale um vídeo inteiro. E a gente tem essa ânima, a gente tem essa alma que nos habita e que nos dá essa vida, né? Como diz a animação, né? São bichinhos animados, nós somos corpinhos animados, e essa alma que nos habita é essa partícula espiritual e é o que vai fazer a gente diferente de todo o resto. Isso é muito importante. Por isso que junto com o processo de autoconhecimento bem mental, né, aquele processo de como que eu penso sobre isso, qual que é a minha crença e tal, tá uma desconstrução. Então quando a gente faz essa desconstrução mental, a gente encontra essa essência. Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito, muito, muito atrelado à espiritualidade nesse sentido, porque nós não somos só carne, nós somos carne e espírito. Então, existe aí uma matéria e existe aí um lado que não é matéria e que a gente precisa incluir isso tudo para poder fazer o processo completo de autoconhecimento. Então, entenda-se principalmente pelos seus sentimentos. Porque a maioria de nós, inclusive, está destreinado e distanciado desse sentir, desse fluir da vida, dessa natureza. A gente está materializando tudo e o que é natural, essencial e primordial dentro de nós está ficando esquecido. E a gente precisa fazer um caminho de volta para esse lugar primordial o quanto antes, para que a gente possa salvar a humanidade de alguma forma. Senão a gente vai se perder na mente, se perder na razão, se perder no mundo material. E aí as coisas realmente vão ficar bem complicadas. Nesse processo de autoconhecimento, a gente cria uma satisfação e essa satisfação faz a gente pensar num segundo passo. Então o que muitas vezes acontece é que a gente está num ponto que a gente não sai desse ponto. Quando a gente sai desse ponto e vai para outro ponto, que é uma satisfação, uma plenitude, uma gratidão, a gente começa a arquitetar outras coisas. Porque nós somos seres ativos, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar realizando, é isso que dá motivo para nossa vida, né? E aí quando a gente atinge esse ponto, né, após um processo de autoconhecimento, a gente chega a entender o que a gente realmente tem que fazer, começa a fazer, a gente atinge essa plenitude. E seres plenos começam a pensar assim, ó, como é que eu posso deixar agora todo mundo sentindo isso que eu tô sentindo? Como é que o mundo pode ser pleno?
E é aí que a gente tem essas grandes mentes, esses grandes gênios, essas grandes figuras que vêm inspirar o mundo. São essas pessoas que já chegaram num patamar em que elas abandonaram o próprio ego, né? Os interesses pessoais, tô triste, tô chateado, tô cheio de dramas e traumas. Não, isso daí elas já resolveram. Então agora elas querem ajudar as outras pessoas, elas querem inspirar, elas querem levar as pessoas junto com elas para esse lugar de satisfação. Então, por isso que eu digo que o caminho é por aí, porque se a gente tiver muitas pessoas nesse caminho falando, como é que eu posso ajudar as pessoas agora, né? E mais, e depois, e crescendo isso, a gente faz um grande movimento de transformação mundial. Então era isso que eu queria trazer aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, é super importante para que eu continue produzindo esses conteúdos pra vocês. Me sigam também nas minhas outras redes sociais, @MirielleAlvarenga e @CentelhaJapaMalas, se você quiser conhecer mais o meu trabalho com Japamalas. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau!